E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. E neste episódio vamos falar sobre o GP de Abu Dhabi, a grande final da temporada 2023. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio. E finalmente essa temporada de trocentas corridas acabou. Exatamente. Bom, eu sou o Rubem GP Neto e confesso para vocês que é um alívio o término da temporada. É ruim porque esse hiato é aquele hiato que realmente deixa a gente um pouco na abstinência de automobilismo, de corridas de Fórmula 1, mas lembrando que ainda tem, final da Stock Car, tem outras categorias que ainda não finalizaram. E a Fórmula E já tá voltando, né? Exatamente, a Fórmula E já tá voltando agora em dezembro já mesmo, né? Não, janeiro, né? Isso, obrigado. Então, teremos muito o que falar em dezembro, janeiro. Mas antes, aqueles recadinhos do Paddock, como sempre, né? Lembrando da nossa campanha do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se, onde você pode, com qualquer valor, apoiar o Boletim do Paddock no seu crescimento e desenvolvimento e principalmente na sua manutenção. Desde já, deixo meu agradecimento a todos os apoiadores que estiveram com a gente em 2023. Muito obrigado, o apoio de vocês foi essencial aí para a permanência do BP. E também aos apoiadores que estão no grupo do Apoia-se, né, do WhatsApp nosso, do grupo dos acionistas. Muito obrigado pela companhia, foi muito bom ter vocês em 2023 e vamos para 2024. E para vocês também que utilizaram o nosso link da Amazon durante a Black Friday, muito obrigado por todo mundo que fez as suas compras por esse link. Mas também não se esqueça de fazer suas compras de Natal ou qualquer item que você precisar a qualquer momento. Utilize o nosso link que está sempre disponível tanto no nosso grupo de apoiadores como lá no Twitter e nas outras redes sociais do BP. Isso também acaba ajudando a gente bastante, porque nenhum valor vai ser acrescentado na sua compra, mas a gente recebe uma comissão. Isso também ajuda a gente a destinar esse valor para poder manter aqui o projeto. Débora, um dos grandes vilões e também um dos grandes personagens da temporada 2023 foram os pneus, né? Tirando a Max Verstappen para a Red Bull, que poucas vezes a gente viu ali eles terem reclamação de pneus, mas as demais equipes tiveram que ter brigas ferrenhas com esses pneus. E uma coisa que já vem discutindo há muito tempo é o fim da manta térmica, né? Eu lembro que até uma coisa que você pontuou nos BBcast é que se discutia o fim da manta térmica por causa do gasto que se tem com energia elétrica para poder manter, né, os pneus aquecidos, né? E aí quando falavam em retirar as mantas térmicas por causa desse gasto de energia, o Russell, né, pontuou que, olha, esses gastam energia com coisas bem mais fúteis, como manter todo o autódromo iluminado durante a noite. Tudo bem que tem uma questão de segurança, né? O Russell vem da Inglaterra, então não sei se eles sabem, em alguns países é meio arriscado você ficar com tudo escuro. Mas concordo com ele que se gasta muito mais energia. São muitos painéis de LEDs, né, que a gente vê, que nem hoje mesmo a inauguração desse novo pódio em Abu Dhabi é praticamente todo de LED, então é um gasto de energia muito maior do que as mantas térmicas. Em Abu Dhabi, né, a gente tem a necessidade de deixar as luzes ligadas durante praticamente o dia inteiro, né? Então, quando vai tendo o entardecer, as luzes já estão ali acesas para que os pilotos não sintam a mudança da visibilidade da pista, né? Então, isso também é um gasto energético que eles têm por um período que talvez não fosse tão necessário assim. Eu acho que assim, até... Mas já indo para as mantas térmicas, eu acho que é uma questão que a Fórmula 1 pode estudar próximas temporadas, é realmente aplicação ou exigência que algumas pistas tenham painéis de energia solar. Interlagos, por exemplo, já tem para toda a operação do paddock, não é para tudo, mas é para o essencial, principalmente durante o dia. Mas indo para mantas térmicas, essa discussão se prevaleceu por muito tempo e agora, até o momento, as mantas térmicas vão permanecer até 2025, né, Débora? E outra coisa que eles abandonaram é a questão de redução de número de pneus para um final de semana, porque, eu vou ser sincero, a questão da redução do número de pneus, eu até entendo a questão do desperdício de borracha que tem, porque mesmo que seu pneu não foi utilizado numa etapa, ele volta para a fábrica para ser reciclado. E até a questão da reciclagem é um ponto positivo para a questão da sustentabilidade. Ponto negativo é que você ocupa mais espaço num avião de carga, ou até nos caminhões e navios,
com pneus que não seriam utilizados, então isso é uma queima de carbono a mais. Na realidade, os pneus tá tendo uma discussão muito grande, né? A Pirelli também acho que não tinha muito o que fazer em desenvolver um novo pneu tão rápido que consiga tirar a manta térmica, e tem outros problemas com o próprio carro da categoria, então não é tão simples assim fazer a retirada. Eles decidiram deixar esse assunto de lado, até porque se fosse discutido de 2024 para 2025, ia ser um período de 1 ano, mais ou menos, para a Pirelli preparar todo uma gama de pneus novos para poder utilizar em 2025, sendo que em 2026 já está tendo uma discussão de até mudar o aro desse pneu e não ser mais de 18 polegadas e eles fazerem uma redução. Então, para poupar recurso e até para poder cobrar a Pirelli de outras coisas, né, eles decidiram manter esse assunto sem ser discutido até 2025 para poder pensar numa estratégia para 2026. Então o foco vai ser a Pirelli melhorar os pneus nos próximos anos, proporcionar mais competitividade, tem a questão do superaquecimento, que é algo que eles querem eliminar dos pneus, que a gente ainda tem esse problema acontecendo em algumas provas, então a Pirelli vai ter que pensar em como reduzir essa questão, mas é o que o Rubens falou, né? É uma medida que que estava sendo pensada com relação à sustentabilidade, e aí a categoria já deu para trás, né? Falou, deixa pra lá. E a outra, né, que também foi o Rubens mencionou, foi o fato da ATA, foi testado em 2 provas esse ano, na Hungria e na Itália, que eles tiveram aquela alocação alternativa de pneus. Durante o fim de semana normal da Fórmula 1, eles recebem 13 jogos de pneus, e com a ATA em vigor eram só 11 jogos. E quando eles testaram pela primeira vez isso na Hungria, vários pilotos desceram a lenha com relação, porque até o Alonso falou que era ridículo reduzir os pneus desse jeito, porque tinha menos ação na pista, o pessoal ia continuar poupando pneu pro restante do fim de semana, e quem perdia era o público, porque não ia ter tantos carros andando na sexta-feira, porque eles não iam ficar queimando o pneu à toa. E quando isso foi avaliado, foi meio que pensando na questão da produção de pneus da Pirelli e no fato da quantidade de carbono que é emitido para poder fazer esses pneus. Até acho interessante que, assim, a Pirelli, por mais que ela tenha algumas estratégias de sustentabilidade, como o Rubens falou, de você fazer a reciclagem dos pneus, eu acho que é uma das empresas de pneus em que você menos vê um plano efetivo para poder ter alguma coisa assim, tipo, para melhorar a questão da sustentabilidade. As outras empresas eu vejo até um pouco mais, mas tem que tentar se encaixar aí no que a categoria quer, né? E aí, depois de fazer essas 2 verificações, falar, não, vamos continuar com os 13 jogos de pneus aí, naturalmente, e depois a gente também vê o que pode ser feito para a categoria. Então, até o regulamento ali, em que já tratava da ATA, né, para esses eventos, vai ser retirado do regulamento do próximo ano e não vai mais constar isso, então não vai ser mais avaliado. E assim, né, gente, é preocupante, porque também essa coisa de tentar reduzir os pneus era pensando na entrada de uma nova equipe no grid. Porque se você tem a entrada de uma nova equipe no grid, a Pirelli ela vai ter que fornecer, tipo, mais 13 jogos de pneus para aquela equipe. E isso começa a aumentar os custos e também os translados que vai ter que ser feito para poder abastecer a outra equipe, né? Porque ela tem que ser atendida como todas as outras. Então eu não entendi muito bem se isso também vai ficar, assim, para ser discutido nos próximos anos, se de fato a Andretti for entrar, ou é chega pra lá já na Andretti, tipo, a gente não vai mudar, a gente não vai alterar nossos pontos de logística, então não tem como uma outra equipe se meter aqui. Eu quero ver muito o que vai acontecer, principalmente entre 2024 e 2025, se tiver a possibilidade da Andretti entrar no grid. Eu acho que a Fórmula 1 tem que repensar muita coisa no caso da Andretti entrar, né? Até distribuição de valores a distribuição de espaço nos paddocks. Bom, outras alterações que surgiram, né, Débora, foram no formato da sprint que nunca sossega, né? Toda hora estão querendo alterar. Tudo bem,
eu entendo o pessoal criticar que vai ver alterações, mas é aquela coisa. Em 70 anos da Fórmula 1, a sprint é uma coisa muito recente. Então, até eles acharem um formato que agrade a todos, ou que agrade a maioria, que é que nem o formato do classificação, que vai lembrar que a classificação dividida por Q1, Q2 e Q3 é algo até mesmo recente dentro da história da Fórmula 1. E demorou para pegar. Eu lembro que quando entrou teve muitas críticas, o pessoal não queria, mas tá aí o formato até hoje, e é um formato bom até, eu acho bem interessante. Já tentaram volta lançada, né? Já tentaram outras coisas. Questão de eliminação de pilotos, enfim. Eliminação é bizarra. Então, eu acho que realmente o sprint ainda vai ter algumas alterações no futuro. Torcer para uma hora eles acertarem, né? Mas as alterações recentes, que já vêm para 2024, não sei se vai ser tão boas assim. Ainda tá em discussão, né? Assim, tudo que a gente tá falando, a Fórmula 1 ainda vai bater o martelo no início de janeiro, né? Quando tiver a primeira reunião de comissão da Fórmula 1, que os times vão ser notificados do que vai acontecer em 2024. Então, ainda tem alguns dias até lá para eles pensarem no que vai ser feito. Mas, a mudança principal, que muito obrigado, pessoa da FIA que escutou o nosso podcast e não deu crédito nenhum, que a gente já tinha falado ali quando teve as 2 primeiras sprints do ano, que o formato dessa forma que estava sendo feito com um parque fechado durante todo o fim de semana não estava sendo efetivo, porque as equipes não brigam e se elas configuram o carro errado, elas ficam com um carro ruim durante todo o fim de semana, ou tem que fazer uma alteração e quebrar o parque fechado e largar lá de trás. O que também, para muitos, não é efetivo, porque a gente não vai ter ultrapassagem, não vai ter muita disputa. Enfim, eles vão... A ideia é quebrar o final de semana da Fórmula 1, então, na sexta-feira, aquilo que a gente disse, né? Classificaria para sprint, e aí define o grid de largada, bonitinho. No sábado de manhã, eles correm. Tem a corrida de 100 km, que também é algo que está sendo discutido. E eles voltam pro circuito no final da tarde, né? Para poder fazer uma nova classificação no sábado e definir o grid de largada no domingo. E fazendo dessa forma, a gente teria 2 regimes de parque fechado. Um começando na sexta e terminando no sábado de manhã. E outro começando no sábado à tarde e terminando no domingo de manhã. O que é interessante é que a gente teria basicamente horários diferentes das sessões. Então isso também ia dar uma dinâmica melhor para cada uma das atividades, né? O primeiro treino livre seria interessante para as equipes se prepararem para a prova sprint. E aí já tem a classificação que ia ser no horário da outra classificação. E isso também acaba ajudando as equipes num parâmetro melhor do que fazer ou não fazer com os carros. Eles estão pensando nisso aí que a gente já tinha falado que talvez fosse a melhor opção, né, Rubens? Então estão escutando a gente, mas não estão dando crédito. Muito obrigada. E a outra coisa que também estão pensando que, assim, é uma ideia meio falida dentro da Fórmula 1 você fazer o grid invertido. Não é algo que atrai ninguém, assim, que acaba enriquecendo muito, porque é algo muito visto, essa questão de grid invertido, ou de categorias inferiores, ou da base, né? Que para base serve porque você está treinando e testando os pilotos. Para Fórmula 1 isso não funcionaria. Porém, depois do show de horrores das sprints que a gente teve esse ano, os chefes de equipe começaram a falar, então, galera, né? Principalmente Christian Horner falou, talvez fosse melhor a gente ter um grid invertido, porque pelo menos ia mexer um pouco no grid, os pilotos poderiam brincar um pouco mais, talvez para o público fosse interessante pelo número de ultrapassagens. Então também é algo que a categoria está discutindo aí, se faria uma classificação e inverte os 10 primeiros para poder dar uma emoçãozinha ali, ou talvez inverte até o grid inteiro, porque tem 20 carros, e aí colocaria os carros que classificaram pior na frente e o restante tem que brigar. Outra discussão que também tá em voga e que é algo que até o Rubens comentou comigo em off, que não parece muito interessante, né? Mas é o fato de talvez aumentar o tempo da sprint e até ter um pit stop, meio que definido, assim, uma janela de pit stop para poder ser feito.
Até o Rumi falou que isso não parecia muito legal, porque você começa a aumentar a sprint, então você praticamente teria 2 corridas no final de semana e não uma sprint, né? Como eles queriam. Mas vamos ver, gente. É assim, é o que o Rumi falou. A categoria, ela já é consolidada, mas ela resolveu trazer essa coisa da sprint. Ela tá tentando achar um formato que funcione para os carros, assim. Talvez, quando a sprint surgiu ali, o que eles acreditavam é que em 2022, 2023, os carros estariam mais próximos, então a gente teria uma briga. E não foi isso que aconteceu, não aproximou muito os carros como era esperado. Então o jeito é ficar criar coisinhas até que a gente, talvez em algum momento, tenha uma categoria mais equilibrada. Bom, e outra mudança que vem, né, Débora? Essa eu achei até bem legal e que, cara, eu acho que pode dar até uma ajuda aí na mudança do cenário da Fórmula 1, porque já até explico um pouco mais à frente, a mudança nos carros para aumentar a refrigeração dos pilotos, né? Uma das ideias é que o piloto tenha uma refrigeração no capacete igual ao do carro da Fórmula Indy, em que ele vai captar o ar, joga por um tubo na parte de cima do capacete e ele ali tem uma refrigeração melhor. Por que eu digo que isso pode alterar um pouco o cenário da Fórmula 1? Pelo seguinte, muitos carros já estão projetados. Uhum. Então qualquer entrada, saída, desvio de ar que tenha do carro, principalmente na altura do capacete do piloto, a gente sabe que vai refletir um pouco ali na asa traseira. E no Santo Antônio também. E no Santo Antônio. Então, assim, o quão que isso pode afetar até o uso do DRS. Cara, assim, é um cenário que pode ter muitas variações. E espero que realmente, além de auxiliar os pilotos nas pistas que são mais difíceis, são mais problemáticas, questão de calor, venha também a gerar um tumultozinho ali, sabe? Uma ou outra equipe tem alguma dor de cabeça, e isso faz com que ela tenha que alterar o projeto, porque quando eu falo que quando muda alguma coisa, a minha expectativa é sempre ver como os pilotos, como as equipes, na verdade, vão pensar fora da caixinha para solucionar essa nova alteração. Tô precisando da menina lá no Rebelde esperando tocar. A musiquinha do Arthur Aguiar, né? Arthur Aguiar, Fórmula 1. Então faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, eu acho que isso é interessante porque, assim, a Red Bull, em teoria, ela tá com o desenvolvimento do carro 6 meses adiantado, né? Ela já tá em 2025. Ela já tá correndo em 2025, em outra categoria. E se veio uma mudança aí pro carro, que também, tipo, a FIA tá vendo como que vai ser, a melhor forma de abrir esse espaço no carro para refrigeração, isso também vai alterar o peso do carro, né? Tipo, dependendo da forma como isso, o sistema for colocado. Tipo, uma mangueira que eles colocam que tiver 100 gramas já altera o peso do carro. Isso tem que ser bem pensado em como eles vão fazer. Então, a FIA vai ter que passar isso para as equipes vão ter que se virar nos 30 para poder trazer aí essa questão e atender ao que eles querem. E eu acho que é o que precisa mais ser pensado mesmo, né? Porque depois do GP do Qatar, eles tiveram muito problema com a refrigeração, os pilotos passaram mal. Só que a gente também não pode desconsiderar que o planeta está passando por um momento muito complicado em questões climáticas. E aqui em São Paulo a gente também poderia ter tido uma corrida bem grave se ela tivesse acontecido no último final de semana, por exemplo. Porque tava muito calor aqui em São Paulo, tava um calor insuportável. Então acho que não tem mais como a categoria também descartar que assim, não vai, que pode ser um episódio como foi no Qatar, porque a corrida foi realizada num período que não era esperado, mas no resto do mundo, Europa, quando é verão lá, passa por ondas de calor, Brasil, então acho que também tem que ser avaliado. E outra coisa que eu também não coloquei na pauta, Rubens, mas só para poder comentar, outra coisa que também pode alterar os carros é o pacote que eles estão desenvolvendo para poder reduzir o spray dos carros. Então, aquele teste que eles fizeram com uma... para poder cobrir os pneus, que foi parcial, não deu muito certo. Eles não gostaram do resultado, não foi o que é esperado. E agora eles estão pensando em um pacote que consiga cobrir completamente os pneus em dia de chuva. Só que também é uma coisa que, assim,
não estaria instalado propriamente nos carros, seria, tipo, vindo nos pneus. E se precisar usar os pneus, você já instalaria o pacote inteiro. Como eram as calotas em 2008. Né, que para quem não se lembra, a calota em 2008 é diferente da calota que é atual. A calota atual, ela já é fixa na roda. Em 2008, dependendo da corrida, os pilotos tiravam. Porque tinha corrida em que superaquecia freio. O Barrichello mesmo foi um que em 2009, isso não fala no documentário da Brown, mas quem acompanhou a temporada 2009, lembra que o Barrichello não usava nas rodas traseiras, já o Button usava, então ele já tinha um ganho aerodinâmico diferente. E calota dá um ganho aerodinâmico até mesmo, porque assim, se a pessoa parar pra pensar, o pneu da Fórmula 1, se você olhar de frente, ele é uma caixa, ele é um quadrado que impede do carro ter um ganho aerodinâmico, e isso é muito bem trabalhado na distribuição do ar que vai pelo assoalho. Então, se colocar uma calota, o quanto que isso muda, né? O quanto que isso altera. Então, até isso é interessante. E esse kit, em teoria, deveria ser igual para todos os carros, né? Então, você vai ter que moldar o seu carro para um dia de chuva, que vai vir uma peça padrão para todo mundo para poder funcionar. Mas se você parar para pensar, dependendo da fabricação dessa calota, você pode acrescentar 1 quilo, 1,5 kg no carro. Então, o quanto que isso poderia equilibrar ou desequilibrar um carro que, vamos supor, foi configurado para pista de seca. Na hora que começa a chover, já tem um outro equilíbrio. E na hora que você coloca uma calota que dá uma alteração aerodinâmica, que quando eu falei que é uma caixa, mas é uma caixa que, pelo fato dela estar girando, ela gera um dispersamento do ar, que quando a gente vê na chuva, a gente vê o spray. Então, aquilo ali é mais ou menos o que acontece com o ar quando passa pela roda. Senão vai ter. Então, você imagina uma corrida que chove, tipo que nem foi Spa, em que você vai poder ter os carros correndo. O quanto que isso pode alterar até a dominância de forças. Vamos supor, uma Williams, que é mais fraca nas curvas, quem sabe ela permaneça rápida nas retas e rápida nas curvas, enquanto que uma McLaren, uma Mercedes venham a ter decaimento de rendimento. Eu achei, cara, eu tô vibrando com isso, porque assim, é o que eu falei, eu quero coisas que alterem a dinâmica da corrida, e essas calotas, quando falaram, muito pessoal, mas como é que coloca? É fácil, gente. Você cria plugs ali até na carenagem, que quando você engata, coloca a roda, você vai encaixar. Uma coisa que muda, a dinâmica da corrida. Qual equipe que vai fazer isso rápido o suficiente, vai colocar rápido o suficiente para fazer com certeza vai aumentar mais o tempo de pit stop também. Então, é isso também. E, vai ser feito testes com o novo kit que eles estão pensando, porque o primeiro não deu certo. E aí vão ver uma avaliação dos pilotos para poder se passar, né? Eles colocam isso... fazem a produção das peças para instalação nos carros, aí tem um período de adaptação para que tudo seja feito. Se parar para pensar, março, Bahrein, né? A sequência é Bahrein, Japão e China? Não, Bahrein, Jeddah. Aí tem uma pausa, aí Austrália, China e Japão. Então vamos lá. Japão deveria estar pronto, porque lá Bahrein e Jeddah não chove. Se chover, relaxem. Ali é o menos problemático, que é chuva de 10, 15 minutos. Mas China, Austrália. Japão e Austrália é uma prova de fogo para ter essas calotas prontas. Ou talvez não venha exatamente pro início do ano, né? Se fosse a Fórmula 1, tentava aprovar antes dessas 3 pistas, pelo seguinte, são um horário muito complicado. E uma pausa na programação, segurar para poder aguardar uma chuva brandar, diminuir, porque os carros estão gerando muito spray, é um horário muito ruim de você segurar a audiência. Pra América bem ruim, né? Se parar para pensar, o maior consumidor é o Ocidente. Não desfazendo o Oriente, lógico, gente, pelo amor de Deus. A gente tem toda... Não, quando a corrida é lá, tem o horário deles adaptado, né? Pro que é da Europa. Eles tentam muito pegar esse público da Europa e de quem tá sediando a corrida. Imagina, você pegou já o público americano, que o americano é aquela coisa. Se não tá no horário dele, se não tá nos conformes dele, ele não vai assistir. Então é por isso que eu falo. Realmente é uma coisa a ser pensada até antes dessa rodada tripla. Cara, é muito tesão parar pra pensar nisso. O ruim é, pré-temporada no Bahrein, você não consegue nem fazer um teste desse com uma pista molhada. Só se eles molharem a pista, né? Mas só que, no meio do deserto, desperdiçar água
tinha que ter pelo menos uma pré-temporada ali, uma semana de testes em Barcelona, onde você consegue molhar a pista, né? Mas agora quem não paga não tem mais, né? Já que o Bahrein paga. E também a gente já falou, né? A pré-temporada agora é uma coisa meio vendida, porque acontece uma semana antes da primeira corrida do ano. O que as equipes podem fazer em uma semana? Tudo bem, né? Pra você desenvolver uma outra coisa, mas é que nem a McLaren descobriu um problema, foram desenvolver peça pra poder aparecer, tipo, várias corridas depois, porque não tem como você fazer uma coisa muito rápida, porque já tem uma linha de produção e uma linha de raciocínio, né, com o desenvolvimento do carro. Então, melhor não ter, né? Não, vamos torcer pra ter, sim. Acho que essas não, pré-temporada. Não, pré-temporada, porque é ridículo. Nossa, cara, eu tava... pra quem acompanha o Boletim do Paddock no Twitter, nas redes sociais, viu que eu publiquei bastante, compartilhei os posts dos 365, né, dias, os dias mais importantes do automobilismo. Até um forte abraço ao Fernando Brandão Campos, que teve essa ideia, e vamos retomar, vocês vão ver novas publicações disso, principalmente com produção de texto minha. Mas o que é interessante, cara, eu tava vendo, tipo, textos de lançamento de carros, principalmente o que era importante para o automobilismo, que era o lançamento de carros que foram dominantes na Fórmula 1, né? Como o carro da Red Bull de 2010 e o carro da Toyota, quando saiu até a Super Aguri. Cara, primeira semana de janeiro já tinha carro na pista testando, sabe? Sendo lançado, os caras testando. Tudo bem, eram testes privados, o que hoje é proibido. Mas, pô, hoje, pela tamanha exigência de desenvolvimento do carro, você só tem o lançamento dele quase em cima do início da temporada e testes também em cima da primeira etapa. Eu acho que isso é uma falha muito grande da Fórmula 1. Acho que dava para eles... É porque é aquela coisa, né? Não tem como eles trazer muito para próximo de janeiro, fevereiro, por causa do calendário ser tão extenso, né? Tem as leis trabalhistas, as regras trabalhistas, tem que ter as equipes ter férias. Então você escalonar férias de funcionários complica, mas... Cara, não é como se a temporada acabou agora e eles, tipo, os mecânicos, o pessoal que é da engenharia, eles colocar os pés pra cima e curtir a vida, né? Os caras estão desenvolvendo o carro até março. Tipo, tem uma pausa, sim, porque como você falou, dentro do regulamento eles preveem momentos em que a fábrica precisa estar fechada, mas não é como se os caras, tipo... O túnel de vento da Ferrari, ele só desliga na semana do Natal, o ano inteiro. É a única semana que não tem uso do... Apesar que a Ferrari, uma vez ela explicou, o túnel de vento fica ligado porque a energia... Não compensa você desligar ele. A energia que você gasta para religar ele é muito maior do que se permanecer ele ligado, porque ele gera uma inércia. Tem toda uma questão de física aí que eu não vou conseguir explicar. Operando no mínimo é melhor do que ele estar completamente desligado. Que é a religação dele. O da Sauber também é desse jeito. Bom, pessoal, e aí a gente também teve a notícia da Mercedes permanecer com a McLaren até 2030. Eu achei a McLaren uma gênia. Não, com certeza. Zac Brown nesse final de semana conseguiu muitos pontos aí com os fãs, levando o Pato Ward para poder treinar. O Pato até saiu na foto, né, do time da temporada 2023, na cadeira que seria do Palou. E até eu gostei muito que a Julia Vietes, que é a nossa apoiadora, tweetou falando: olha, eles estão jogando a Muganza, a gente tem, né, um infiltrado ali, um sabotador, quem seria? Pato Ward. Espero que o Pato dê boas dicas para a equipe técnica, pessoal da Fórmula 1 e da Fórmula Indy da McLaren, se conversem sobre esse duto de refrigeração, né, porque vamos utilizar aí, vamos comunicar as equipes, apesar que elas são totalmente separadas, mas, né, mesmo o teto cobre as duas, vão trabalhar junto. Mas voltando, Mercedes até 2030, achei legal. Eu acho que a McLaren realmente é uma parceria que não compensa desfazer, é uma parceria que enquanto que a Mercedes estiver no paddock fornecendo motores, para a McLaren compensa, porque é aquela coisa, né, a McLaren já sabe como a Mercedes trabalha, já vai ter toda uma dinâmica para o desenvolvimento do carro até 2026, e provavelmente quando a gente vê aí 2030 um contrato até lá de motores, podem postar que a próxima mudança de regulamento vai vir ali 2030, 31, com alterações bem consideráveis do carro. A Mercedes falou que para eles é muito bom continuar com a McLaren, porque é uma equipe que está crescendo no desenvolvimento e no desempenho no grid.
Então, para eles, os dados da McLaren até compensam em questão de corrida mesmo, performance, né? Porque apesar deles fornecerem o motor, ainda assim tem dado, né, da performance do motor. E para Mercedes isso é bom para poder continuar o desenvolvimento. E acho que assim, para a McLaren foi interessante firmar isso agora, apesar da Mercedes perder o fornecimento para Aston Martin, né, quando tiver a troca do regulamento, porque a Aston Martin vai usar os motores da Honda, eles ainda têm que ver o que eles vão fazer com a Williams. E pensando numa categoria que agora está tentando trazer outras fornecedoras de motor, provável que nem a Mercedes nem a Ferrari consigam manter esses contratos com 3, 4 equipes do grid, porque vai ter esse mecanismo da própria categoria de forçar que as outras empresas entrem no grid mesmo, trabalhando com outros times, né? Então, basicamente é isso. Acho que para a McLaren foi o melhor fechar agora, porque ela já garante, tipo, não vai ter como alguém bater na porta deles e falar: vocês não podem mais usar o motor no Mercedes, porque a Mercedes não pode fornecer para X equipes. Então tá tudo certo agora. É continuar desenvolvendo. O bom para a McLaren também é que em 2025, quando a Mercedes começar a desenvolver o motor para 2026, eles também já vão receber aquele parâmetro do tamanho do carro, quanto que eles vão precisar deixar de espaço para o motor, e isso também alivia um pouco a McLaren, que não vai estar perdida quando começar o desenvolvimento do carro, porque ela já vai ter uma ideia que ela vai estar precisando trabalhar com a Mercedes, né? Não, e é até interessante essa questão de motores, que se separar para pensar em uma coisa que a gente pode até gravar um podcast mais para frente para conversar com o pessoal sobre isso, que a Williams eu acredito que não permaneça com a Mercedes, porque eu acho que o futuro da Williams é se tornar realmente uma equipe de fábrica. Eu acho que ela tá nesse hiato realmente de não ser ainda uma equipe de fábrica, porque nenhuma montadora chegou ainda querendo fornecer para ela. Achei estranho a Porsche, né, eles terem perdido essa oportunidade da Porsche, mas a Porsche também ficou sendo iludida pela Red Bull. Acho que foi uma falha também da Porsche não ter buscado outras opções. A Williams era uma excelente opção para a Porsche, por causa de, cara, apesar que eu falo, muita galera que acompanha hoje vê a Williams lá no fundo, mas não sabe o tão grande que essa equipe tem questão técnica, né? Ela não é uma equipe tão ruim nesse ponto. Mas só tá atrasado. Muito atrasado. E o James tá conseguindo fazer um trabalho, cara, espetacular. Esse cara é foda. Então vamos ver, né? Essas mudanças de cadeiras também de motores vai ser interessante a gente acompanhar. Provavelmente vai ter muito burburinho nas próximas temporadas e acompanhar de perto para poder saber como é que vai ser essa briga de forças entre as montadoras. Bom, Débora, no TL1 a gente teve os rookies, né? Os jovens pilotos aí que testaram, não tão jovens, porque Pato Ward, né? Testaram pelas equipes da Fórmula 1. Os pilotos de testes, entre ele e Drogovic, que eu acho que foi um dos destaques. Jack Dennis também, campeão da Fórmula E, esteve presente, mas, cara, a Red Bull eu acho que ela colocou um freio de mão muito puxado naqueles dois carros, porque tudo bem, o segundo piloto lá, que desculpa, eu esqueci o nome, Hadjar, né? Isaac Hadjar. O Hadjar, que pilotou o carro da Red Bull, ficou chafurdando lá no fundo, e a equipe falou, não, pode acelerar. Mas, cara, o Jack Dennis, eu acho que ele conseguiria extrair mais do carro do que ele extraiu. Mas vale ressaltar que foi legal ver os testes, ver os pilotos ali, o Russell liderando com facilidade total, apesar do Piastri estar presente na pista, mas o Piastri estava numa outra dinâmica de testes. E vale agora conversar um pouco sobre, eu acho que pontuar um pouco sobre o Drogovic, né, Débora, que foi realmente assim, fez P2. Só antes de passar para a Débora, uma coisa que foi interessante, que foi dita depois, até pela transmissão, e eu vi alguns canais, alguns portais e até perfis confirmando isso lá de fora, com o pessoal de credibilidade, era que realmente na hora que foi para definir como seriam os testes, o Stroll ia pilotar o carro com a grelha, né, de aferição, com tudo, para poder fazer testes aerodinâmicos. Ele bateu o pé, não queria realmente testar o carro, fazer o treino normal, e aí empurraram pro Drogovic fazer esses testes. Que é piloto de teste, né? E até na hora eu falei assim, Débora, faz sentido, né? Ele é o cara que tá no simulador, às vezes ele vai fazer comparação de informações do simulador com o que é oferido ali nessas grelhas, mas no final realmente foi porque
o menino Stroll bateu o pé, Drugovich correu, mas no final Drugovich conseguiu ali, quando estava sem esse peso da grelha, que gera também um arrasto aerodinâmico e atrapalha um pouco, conseguiu ficar na frente do piloto titular da Aston Martin. Foi 2 momentos de treino diferentes, né, pro Drugo. Ele andou com o Zero Rakes preso no carro, então também é uma pista interessante para eles fazerem uma última análise de aerodinâmica. Isso vai mudar alguma coisa pro ano que vem? Não. É só pra poder ajudar a equipe a ter uma ideia de, tipo, o que a gente instalou agora no final da temporada, o quanto que surtiu de efeito no carro e algumas peças que eles, tipo, têm um design pra olhar pro próximo ano, mas é basicamente isso. Não foi só a Aston Martin que fez teste aerodinâmico, outras equipes também fizeram, teve uma galera usando Flowvis ali também no carro. E, apesar de tudo, o primeiro treino livre foi bem dinâmico, com o pessoal em pista ali, os novatos fazendo a verificação do carro. Teve uma mudancinha ali em alguns momentos da tabela de tempo, mas no final, algo que o Drugovich não tinha tido chance ainda, né, de usar pneu macio, porque da outra vez que ele usou o carro da Aston Martin, eles estavam tentando poupar pneu. E aí o Drugo teve a oportunidade de andar ali com o carro um pouquinho mais rápido, conseguiu esse P2. É plausível, até porque a Aston Martin também estava usando configuração diferente nos 2 carros, né? Para poder verificar o que era melhor pro final de semana. E aí só no sábado que os 2 carros estavam com configuração semelhante, porque eles encontraram o que era melhor. Então pro Drugo foi bom dar essa volta aí, olhar e analisar esse carro e ter mais um contato. Eu acho que também para os outros pilotos foi bem interessante ter essa oportunidade de andar. Eu acho que pro Jake Dennis eu queria ter visto um pouquinho mais dele com esse carro da Red Bull e se ele poderia entregar mais. A gente sabe que o carro da Fórmula E e da Fórmula 1 são completamente diferentes, mas eu acho que o Rubens falou, eles estavam meio que com medo do pessoal estragar os carros, então não deixaram o máximo ali. E para os pilotos da Fórmula 2 que tiveram a oportunidade de testar esses carros, logo depois que acabou o treino livre 1, meia hora depois eles já estavam no carro da Fórmula 2 para fazer a classificação. Então para eles também foi um final de semana agitado aí, com a oportunidade de ter esse contato com os carros da Fórmula 1. E alguns deles vão ter a oportunidade de voltar aí na terça-feira, quando tiver os testes de pós-temporada. Com a avaliação dos pneus da Pirelli, também desses competidores sendo avaliados pelos times, eles voltam aí para esses carros, então isso também vai ser legal. Agora torcer, né, para que o Drugo tenha mais oportunidades para 2024, para poder guiar. Essa semana ele retorna no carro da Aston Martin, nos testes pós-temporada. É muito importante isso, a gente vê uma confiança da equipe nele, como a gente também vê uma confiança na equipe Haas no Pietro Fittipaldi, que também assume o carro junto com o Berman neste final de semana. O Berman é realmente mais aquele acordo que a Ferrari tem com a Haas, de poder dar mais quilometragem para esse jovem piloto, que infelizmente quebrou na corrida da Fórmula 2, na final da Fórmula 2, mas estava tendo um bom desempenho. Mas fica aí que vale a atenção da gente nessa semana nos testes pós-temporadas, principalmente com o Drugovich e com o Enzo Fittipaldi. Enzo não, desculpa, Pietro. É que o Enzo também fez um final de semana até muito bom na F2. Bom, Débora, até L2 não teve muita coisa, né? Porque batidas de Sainz e Hülkenberg, e o Sainz, pelo que disseram, o carro já estava vindo um pouco com déficit da batida que teve em Las Vegas, por causa do curto espaço para poder fazer uma melhor restauração do carro. A gente viu ele sofrendo em Las Vegas, novamente em Abu Dhabi, e Hülkenberg também, mas tirando isso, acho que o que a gente viu muito foi a questão do desgaste dos pneus, né? No Fantasy 2 é muito produtivo, não teve muito tempo de ação de pista. Depois de Las Vegas, acho que é um trauma que fica aí, você praticamente perder toda uma sessão. Foi pouquíssimo tempo ali para as equipes verificarem, e esse era o treino mais importante por ser próximo do horário da classificação e da própria corrida. Então os times não conseguiram verificar muito dos pneus, e aí acabou gerando aquela insegurança para as equipes na própria sexta-feira de terem falado, né? A gente não conseguiu dados suficientes dos pneus.
A pista esse ano tá um pouco diferente, recapearam alguns espaços, mas Abu Dhabi não tem uma pista muito abrasiva, só que esse ano eles estavam sentindo uma dificuldade maior em questão de desgaste dos pneus. Isso acabou influenciando na corrida, a gente teve uma corrida com 2 paradas. Mas, assim, foi uma sexta-feira pouco produtiva, né? E pra quem já não tinha conseguido andar por conta do primeiro treino livre, que tinha um novato ocupando o carro, perder praticamente todo o segundo treino livre ali preso nos boxes não foi muito legal. Exato. Bom, e aí a gente teve a classificação no sábado, né, com Carlos ficando no Q1, Hamilton no Q2, já, né, demonstrando ali que não ia ser um final de semana fácil para os dois pilotos que estavam auxiliando as equipes na disputa pelo vice-campeonato. E a surpresa foi realmente Charles Leclerc, né, que obteve o P2, apesar da Ferrari ter tido bons treinos livres com ele. Foi lá aquelas coisas, mas o Charles é o que eu falo, cara, é uma coisa que eu acho muito, eu admiro muito ele, que em volta rápida ele é surpreendente, ele é um piloto realmente fora da curva, mais fora da curva que o Carlos Sainz, que apesar do Carlos Sainz ter ficado fora da curva esse final de semana inteira, né, praticamente. Mas foi legal a disputa ali dele pela pole, mas não teve como, né, o Verstappen sobrou demais nessa pista. O Verstappen, ele, na segunda volta rápida, ele nem fez muito esforço, né, porque tinha nenhuma outra equipe para poder bater ele. O Charles até conseguiu o P2, mas não estava vindo rápido ou forte o suficiente para poder superar o primeiro tempo do Verstappen. E o Verstappen fez a pole com a primeira volta dele do Q3. Então, muito louvável também pro Verstappen, né? Que tava deixando o Charles brincar ali com as pole, né? E resolveu fechar Abu Dhabi com a pole. E o do Verstappen até que foi interessante, porque ele... Na sexta-feira, quando ele assumiu o carro e no sábado de manhã, ele tava bem desconfortável. Ele geralmente não tem uma sexta-feira muito fácil com o carro da Red Bull, né? Apesar do carro ser muito bom, ele sempre tá reclamando com questão de configuração e desempenho. E antes da classificação ele falou, olha, vai ser louvável se a gente estiver na primeira fila. Fizeram aposta, né? Porque o carro tá ruim e a equipe apostou com ele, né? Que eles iam conseguir colocar ele na primeira fila e ele tava tipo, eu não vou conseguir de jeito nenhum. Conseguiu a pole, então, assim, pra brincadeira interna da equipe, né, deu muito bom. Bom, Débora, antes de finalizar a classificação, vale já ressaltar Yuki Tsunoda, né? Que já começou a demonstrar no sábado ali que ele iria fazer um excelente final de semana. O Tsunoda acho que foi um destaque dessa classificação, sim, pelo desempenho que ele apresentou, ainda mais que o Ricardo não tinha conseguido progredir na classificação, então foi bem legal ver pelo menos um dos carros da AlphaTauri ali entre os 10 primeiros. Exato. Bom, Tsunoda que vale ressaltar, foi um piloto que no começo da temporada deu um banho em cima do De Vries, com o Lawson foi pau a pau e com o Ricciardo vinha tendo uma boa disputa interna ali de equipe, mas nesse final de semana não teve outra. E o Tsunoda realmente foi destaque, a gente vai comentar um pouco mais sobre ele na corrida. Um fim de semana que ele tava pegado ali a saída, né, do Franz Tost, porque o chefe de equipe da AlphaTauri só ia ficar agora até Abu Dhabi, depois ele sai agora da categoria, né, a AlphaTauri vai ser administrada por outro chefe de equipe, né, que é o Laurent Rossi. Laurent Rossi não, gente, desculpa, o Laurent Marx, que era da Ferrari. Ai, meu Deus, ele vai voltar, o terror vai voltar. E o Tsunoda tava bem apegado ali, né, ao Franz Tost, ao último final de semana deles. E é bem relevante isso, porque foi justamente o Franz Tost que colocou o Tsunoda na linha, né? Conseguiu endireitar ele. Então, acho que vai fazer uma falta aí pro Tsunoda, que de certa forma, foi o mentor dele. E agora o Tsunoda vai ter um outro desafio. Mas o que eu achei legal, só fazendo uma barrigada bem grande com esse assunto do Franz Tost, é que até a Mariana Becker, né, falou com ele esse final de semana e perguntou pra ele, então, né, Franz Tost, agora você vai tirar umas férias, descansar. E ele não, ele já inventou um monte de projeto, um monte de coisa pra poder fazer. Até a Mariana tava falando que ele não tem o perfil de pessoa que fica parado, né? Que ele é o cara que tira férias mais trabalhando. E aí a Mariana falou, agora você vai curtir uma praia aí, fazer umas coisas. E ele falou, não, eu já tô cheio de coisa pra poder fazer.
Eu já tô saindo da AlphaTauri com outros projetos aí, então é um cara que também não tá determinado a parar tão cedo, né? O Franz Tost é um piloto, um chefe de equipe ali que seria interessante ele numa Fórmula E, numa F2, uma F3, realmente ali, gerenciando. Eu não tô falando trabalhando com uma equipe em si. A Fórmula E até seria interessante ele numa equipe, mas F2, F3 ali trabalhando, porque é um cara que sabe realmente como é que pensam os jovens pilotos, sabem dar motivação para eles. Nem tanto que até o, salvo engano, o Gasly e o Verstappen também agradeceram ao Franz Tost por tudo que eles fizeram na carreira dos dois. Cara, pensar que na mão do Franz Tost passou todas as grandes pérolas da Red Bull, Vettel. O Vettel, se eu não me engano, era o Berger que tava na época. Canelei agora. Mas enfim, o importante é que o Franz Tost pôs o nome dele na Fórmula 1. Com certeza aí a gente pode ver ele futuramente envolvido com alguma coisa. Ricardo, Albon, o Gasly, Verstappen, tudo passou por ele, né? Assim, não acho que é o chefe de equipe melhor que a gente tem na categoria pela questão de desenvolvimento do carro. Apesar de também olhar para a AlphaTauri e a gente saber o quanto que ela é podada pela própria Red Bull, né? Mas eu acho que em questão de jovem piloto, ou ser o cara que, tipo assim, você daria para ele a função de cuidar de uma academia de pilotos, que os times agora estão precisando, até por causa da própria F1 Academy, né? Que agora cada um dos times vai precisar ter uma pilota ali para poder dar suporte. Mas o Franz Tost fosse um cara que ajudasse nessa parte de desenvolvimento da própria F1 Academy, sem zoeira, assim. Então, você fosse um cara que nessa coisa de coach ali para poder ajudar o gerenciamento das meninas e do crescimento delas até chegar numa outra categoria, fosse interessante. Exato. Bom, agora vamos para a corrida, né, Bra? Em si, vale falar que, sim, foi algo que eu vi bem interessante nessa etapa, que os carros estavam muito próximos. E isso favoreceu muito a disputa de posição, principalmente porque você tinha 2 zonas de DRS. Então, o piloto que era ultrapassado na primeira, ele tinha chance de dar o troco na segunda, ou pelo menos ficar mais próximo para poder tentar chegar mais próximo do adversário ali no miolo, também na próxima volta. Então, assim... Ficaram bem próximo em DRS, né, nas primeiras voltas da corrida, assim, depois que liberou o DRS no terceiro giro, né? O pessoal ainda teve como usar DRS, brigar ali, andar próximo com os adversários. Foi até uma hora que a McLaren tava ali naquela coisa de tentar chegar próximo do Leclerc, se defender da Mercedes e do Russell. Então a gente teve uma mecânica interessante na corrida nessa parte. Exato. E outra coisa que foi interessante, cara, Abu Dhabi esse final de semana, eu vou ser sincero, foi uma das melhores corridas que eu já vi em Abu Dhabi. Foi uma das melhores corridas que eu vi, sim. Foi legal que, primeiro, nenhum dos carros abandonou, isso foi bem interessante, era uma coisa que a gente acreditava que ia acontecer, porque como a gente falou na live, nos BBcast passado, que Abu Dhabi é quando os carros estão correndo no limite do que pode ser exigido dele, questão de bateria, motor, então assim, foi bem legal que todos terminaram a corrida. E não foi um ano de quebras, né, dos motores. Muita confiabilidade, né? Muita confiabilidade, a Ferrari tinha muito problema nos outros anos, até o Carlos teve estouro de motor que pegou fogo no carro, né? Acho que foi um ano, para quem não tinha um motor muito bom, não ter tido quebra. E a própria Red Bull, que sempre começava o ano com algum problema, ou no carro do Verstappen ou do Pérez, não teve. Conseguiram passar ileso, mesmo com o Verstappen forçando bastante o carro. Era uma corrida que a gente até imaginava que talvez a Red Bull tivesse algum abandono e não teve. Eu acho que, é o que você falou, o bom de Abu Dhabi desse ano é que os 20 carros, de certa forma, terminaram a corrida. Exato. E outra coisa que deixou muito disputada a corrida foi a questão de 2 paradas, né? Eu acho que é uma coisa que a Porsche, a Pirelli poderia pensar para o próximo ano, questão de realmente utilizar mais das gamas mais macias em determinados circuitos para forçar dos pit stops, né? Eu acho que é bem interessante, deu uma dinâmica muito boa. Tudo bem que a gente tem aquela falsa sensação de disputa quando realmente os carros não estão naquela colocação correta dentro do grid. Mas foi bem legal.
Assim, o que eu tava conversando com o Rubens, pra Abu Dhabi não tem uma estratégia definida. Porque é um circuito que a gente já viu o piloto terminar com 2, 3 paradas, tanto quanto terminar a corrida fazendo uma parada só. E a Pirelli, ela não muda a gama de pneus de Abu Dhabi, porque não é um circuito que tem muita abrasividade. Então, é os pneus macios mesmo da gama que eles usam ali. Só que acho que o mais interessante é que, por não ter tido um segundo treino livre tão adequado para as equipes, eles ficaram naquela tensão do que ia fazer e do quanto que ia lidar com os pneus. Eles não tinham um bom parâmetro de durabilidade. Então a maioria foi aí para essa coisa de fazer 2 paradas mesmo. As paradas começaram muito cedo do que era esperado, né? Até o Verstappen falou que ele estava bem ali no momento que eles estavam usando o pneu médio, mas pelo carro estar mais pesado, eles tiveram um desgaste que não era muito padrão ali da Red Bull. Então resolveram fazer a corrida com 2 paradas mesmo. Mas acho que o legal de Abu Dhabi é meio que isso. Tipo, se você perde um pouco a sessão ou perde um referencial na pista, estimula os times a fazer mais paradas. Isso dá a possibilidade de a gente ter mais ultrapassagem, mais disputa, né? E por mais que a categoria considere as ultrapassagens que são feitas sem usar o DRS e as que são feitas com DRS, ainda assim a gente teve uma movimentação pelo grid. Você até comentou sobre a disputa do vice, a gente teve, né? Essa disputa do vice do Mundial de Construtores. E hoje a gente pode pautar aí um pouco a questão do que foi falado, né? O vice-liderança conquistado pela Mercedes hoje foi muito mais dependência do Russell, né? Foi colocado até de uma forma assim meio estranha, como se realmente todo o vice-campeonato tivesse todo o mérito dele. E aí a gente viu até o início, né, da Terceira Guerra Mundial entre os fãs do Hamilton e do Russell. Mas eu vou ser sincero, realmente a disputa do vice ficou entre o Leclerc e o Russell. E aí foi uma coisa que a gente comentou hoje, entre nós aqui, que era que por que pautaram, né? Por que o Toto Wolff, a equipe Mercedes, colocou que realmente a vice-liderança foi muito por causa do trabalho hoje do Russell. Vale lembrar que o Russell, a gente teve aí questões dele, de que ele foi falho em muitos momentos decisivos. Ele vai lembrar lá em Singapura que ele bateu, vale lembrar que ele bateu no Hamilton lá no Qatar. A questão até na última corrida, o choque dele com o Verstappen, N punições que ele teve. Então, que prejudicou bastante o ganho de pontos dele. Até enquanto que a Débora falava, eu fui no aplicativo da Fórmula 1 para ver como é que estava a questão de pontos deles, né? Em que o Russell fez 175, enquanto que o Lewis Hamilton fez 134, né? Praticamente aí 60 pontos a mais que o Lewis Hamilton conseguiu. Você falou que o Russell fez 175? 175 e o Hamilton fez 234. Ah, você falou 134. 134? Beleza, desculpa, gente. Então, assim, vale lembrar que o Hamilton ficou fora 2 corridas, uma pela batida e uma pela desclassificação. Então, cara, realmente, a Mercedes pontuar aqui foi realmente o Russell conseguiu auxiliar a equipe no vice-campeonato. Não tá de todo errado, mas era aquela coisa. Eu, quando ouvi essa fala, e a Débora teve a mesma percepção. Foi mais uma alfinetada do Toto Wolff do que um parabéns pra ele, de nossa, você fez um trabalho bem feito. Porque não foi. Eu até comentei lá no Twitter, né, que eu vi o Russell como um fator decisivo da Mercedes conseguir o vice hoje, porque ele não estava entregando, é o que o Rubens pontuou. Ele fez uma temporada desastrosa, várias punições assim que custaram possibilidade dele ter um resultado melhor. Foi um piloto que, por estar muito fechado naquela coisa de preciso um pódio nessa segunda metade do campeonato, ele cometeu vários erros que tirou o pódio dele. Então, assim, de certa forma foi plausível ele ter conseguido esse pódio agora em Abu Dhabi, porque eu acho, foi o que a gente até discutiu na live, né, da quinta-feira, em que a gente comentou sobre o GP de Las Vegas, que na minha visão eu achava que a Ferrari conseguiria os pontos a mais
que era necessário para poder terminar à frente da Mercedes, porque eu não acreditava que o Russell ia ter um resultado bom, dado as últimas provas que ele estava tendo. Então eu acho que o comentário do Toto Wolff e até o que aconteceu na corrida, realmente o Hamilton ele foi o fator decisivo da temporada da Mercedes conseguir esse vice, porque o tanto que o Hamilton brigou com esse carro para poder ter um desempenho, para poder conseguir pontos, pô, é muito louvável. Mas hoje, em Abu Dhabi, dependia do Russell, porque o Hamilton já não tinha conseguido classificar bem. E a disputa era dele ali com o Sainz, né? Se o Sainz ia progredir na corrida e o quanto que o Hamilton talvez conseguisse segurar o Sainz. A gente não teve uma corrida da forma como era esperado, nem pro Hamilton e nem pro Sainz. Então, de certa forma, a gente tem até que desconsiderar os dois dessa corrida. Não sei se o Rubens concorda comigo, mas pra mim, meio que desconsidera os dois de Abu Dhabi. Não, o embate foi entre o Leclerc e o Russell. Os dois que não estavam fazendo grandes provas. E assim, o Russell, podemos falar que ele teve até uma vantagem, que a McLaren errou no pit stop do Norris, até o Norris comentou isso no pós-corrida, que foi o que não permitiu o Norris conseguir chegar ao pódio. Porque o Norris estava num ritmo tão bom quanto o Russell, mas assim, aquela contenção de danos, né? Não vale a pena você tentar buscar e perder pontos, ainda mais que o Norris estava numa disputa de melhor classificação no campeonato de pilotos. Então, mas essa alfinetada que, vamos pôr assim, que foi pro Russell, valeria de todos com o Leclerc. Também. Porque assim, o Leclerc estava realmente com um débito com a Ferrari, de certa forma. O Sainz, ele realmente vem de 2 corridas em que ele não conseguiu entregar. A primeira questão realmente do bueiro, mas nessa corrida, desculpa o pessoal, mas foi uma estratégia totalmente cagada da Ferrari. Em tudo, desde a classificação, o treino classificatório, você viu que a Ferrari não estava conseguindo, né, fazer uma boa estratégia pro Sainz, e a gente vai até responder uma pergunta referente a isso. A escolha do momento ali na classificação de jogar o Sainz na pista foi que a Ferrari tava querendo ali. Ela tava realmente admitindo que a gente tá te jogando aí na pista, você vai ter que se virar, você não vai conseguir espaço para poder ter uma volta. Foi a própria Ferrari que ajudou a cagar o restante do final. Não teve uma Eu volta não acho, limpa. talvez, que o Carlos, com o cenário que tava com o carro, durante os treinos livres que teve, o que aconteceu ali, eu não acho que ele tinha um carro para poder passar pro Q3. Mas eu acho que pelo menos largar perto do Hamilton, ele teria conseguido. Agora ficar no Q1, não faz sentido. Não, foi totalmente ridículo. E aí até a Esther faz a pergunta, né? Porque na questão dentro das estratégias, né? Porque a Ferrari manteve o Carlos tanto tempo na pista, era apenas espera pelo safety car ou tinha um outro motivo? Então depois que terminou a corrida, o Carlos falou que ele não entendeu meio que direito o que estava acontecendo ali, mas a Ferrari optou por fazer a largada com pneu duro, que na visão dele não foi a melhor opção. Ele não conseguiu ter ganho ali numa largada, né? E sequer, ter desempenho do pneu duro para poder brigar com quem tava de médio, então não foi uma boa escolha. Ali já logo no primeiro pneu ele já percebeu que tinha cagado toda a corrida dele, né? E a gente teve as trocas de pneus, ele até subiu um pouco no grid, mas aí quando ele realmente fez a parada, mostrou a realidade que ele tava com uma corrida muito ruim. A Ferrari optou por ir de novo com um pneu duro, porque ele ia estar com um pneu duro mais novo do que o restante do pessoal que já tinha trocado. Não funcionou de novo, porque o carro não estava progredindo com esse tipo de pneu. A Ferrari não tinha deixado 2 pneus médios para ele, então ele só tinha essa opção de duro, duro, médio, ou duro, duro e macio. Não ia muito ter o que fazer. E eu acho que foi uma estratégia bem ruim. Depois eles começaram a ver que não tinha mais o que ser feito para ele terminar entre os 10 primeiros. Precisava de um safety car, ficaram esperando esse safety car que não veio. E foi um resultado bem ruim, né? Tanto que ele troca o pneu só para poder cumprir o regulamento, mas depois ele volta pros boxes e abandona.
Então, sim, Esther, de certa forma, eles fizeram toda uma escolha ruim pra ele. Ficaram esperando o safety car pra ver se dava pra salvar alguma coisa. Só que, na minha visão, de completamente olhando para o que estava acontecendo, eu acho muito mais que a Ferrari estava preocupada com o fato do Leclerc terminar atrás do Sainz do que de dar uma corrida boa para o Sainz. Sério, eu tenho a sensação que sim, a Ferrari realmente não sabia o que estava fazendo com o Carlos. Eles erraram muito feio, acho que foi uma das piores finais de semana, questão de estratégia com um dos pilotos. É uma coisa que a gente já fala bastante aqui no Webercast, nas lives. Aparentemente a Ferrari, o setor de estratégia dela, não consegue pensar para dois pilotos, eles não parece que não tem uma divisão de estrategistas. Tem uma pergunta da Aninha sobre isso. Sobre isso? Pô, já vamos puxar a pergunta dela. Por que a Ferrari não consegue... A Aninha, né, também apoiadora do BP, pergunta por que a Ferrari não consegue fazer uma estratégia decente para os seus pilotos. Então, Aninha, Esther, o que acontece? A Ferrari, nos últimos anos, aparenta não conseguir fazer estratégia para os dois pilotos. Uhum. E é uma coisa muito estranha, porque todas as equipes, você vê que elas conseguem pensar diferente para os dois pilotos. A gente comentou agora há pouco a questão do Russell. Chegou em determinado momento que a Mercedes tinha que pensar uma estratégia isolada para o Russell, uma para o Hamilton, para os dois não se encontrar na pista. Porque é aquela coisa que até a Débora comentou, em que o estrategista do Norris falou, olha, cuidado com o Russell, porque o Russell... A gente já sabe, né? Como é que ele é. A gente comentou isso daí na live. Então, aí você viu que a Mercedes começou a pensar e conseguiu entregar, porque os dois conseguiram bons resultados dentro disso. A Ferrari não. A Ferrari ela faz uma estratégia, tipo assim, pro Sainz, e tipo, não, fica nessa estratégia, vamos trabalhar aqui com o Leclerc. E trabalhou com o Leclerc no final de semana inteiro e esqueceu do Sainz. E o Sainz foi ficando. Assim, e quando ele permaneceu muito tempo com o pneu duro no começo, eu falei, bom, ele vai vir para um instint muito longo de pneus médios, pode ser que renda, né? A pista vai estar mais fria, o carro vai estar mais leve, você tem menos desgaste. Dependendo do momento que ele parasse com o pessoal fazendo estratégia de 2 paradas, talvez ele progredisse, porque a hora que tivesse em queda do pneu médio, quer dizer, do pneu duro dos outros, ele estaria com um pneu médio novo, né? Exato, então assim, era uma boa estratégia, mas na hora que falaram que no término da corrida ali, falando que estavam esperando o safety car, cara, é ridículo você fazer uma estratégia em que você pauta em algo que você não tem controle. A não ser que você seja o Briatore e mande um dos pilotos bater, mas isso não faria sentido pro Carlos. Então assim, é ridículo o que a Ferrari fez, é ridículo uma equipe do tamanho da Ferrari se propor uma estratégia dessa, sabe? É o que eu falo, a gente torce para que a gente tenha boa disputa. Se a Ferrari tivesse dado uma boa estratégia pro Carlos, a disputa dele com o Hamilton de posição teria sido uma das coisas mais bacanas que a gente ia ver nesse final de semana. E assim, eles não conseguem, eles não sabem fazer estratégia. E vendo aqui o que fizeram de estratégia, o Tsunoda foi o único piloto a largar de pneu médio que ficou 22 voltas. O Carlos, o primeiro stint de pneu duro, ele faz a primeira parada na volta 23. Então, se era pra poder fazer uma estratégia dessa, por que não botaram o pneu médio no começo da corrida? Ele poderia ter largado de pneu médio, ia ter mais aderência, mais chance de ultrapassar o pessoal. Talvez ficasse preso ali em alguns pilotos, porque estaria todo mundo de médio, mas eu acho que numa condição de pneu médio, a Ferrari teria mais chance de brigar, porque até o próprio Leclerc ali no começo da corrida, ele conseguiu atacar o Verstappen, ele conseguiu se defender dos 2 carros da McLaren, o pneu médio parecia uma melhor opção e foi o que a maioria do grid fez. Se é para uma jogada de 2 pit stop, fazer 2 stints de médio no começo, ou um médio, duro, médio. 2 médios. Só tinha um médio pra corrida. Então já dificulta mesmo. Já não usando. Mas a questão a Ferrari não usou o pneu médio no Carlos. O Carlos terminou uma prova em que todo mundo usou o único pneu médio que tinha. Ele terminou com esse pneu agarrado. Ele não usou o pneu. Então, assim, na minha visão, deveria ter seguido o que o restante do grid fez. Dava o pneu médio para ele poder progredir no grid e tentar ter mais aderência no começo da corrida para poder fazer ultrapassagem. Acho que de pneu médio ele renderia muito mais do que com o pneu duro, que não tinha temperatura nas primeiras voltas. Depois fazia o stint de pneu duro como todo mundo fez.
Talvez no caso do Carlos alongasse um pouco mais o período ali de pneu ele conserva duro. bem pneus, que né? ele conserva. Talvez fizesse o segundo stint de pneu duro mesmo. Ou com um carro mais leve usasse Mas vamos lá. macio. A estratégia da Ferrari era marcar o Hamilton. Não era pensar no Sainz chegar muito à frente. Era marcar o Hamilton. Se o Hamilton fizesse um ponto, era pro Sainz estar ali, pode tirar esse um ponto. Se o Hamilton chegasse nono, no máximo o Sainz tinha que chegar em décimo. Em décimo com a volta rápida. Exato. Então, não fizeram isso, né? Não adiantou de nada. Não marcaram o Hamilton. Não, praticamente a Ferrari correu com um carro só. Não, correu com o carro só. Ela admitiu que ela correu com o carro só. E depois até... Nossa, depois daquela fala do Visser, que é o que dá embrulho. o que... Cara, o Visser conseguiu reduzir toda a admiração que eu tava tendo dele no ano nessa frase. Que, pra gente não importa chegar em vice. Pra gente não importava ser o vice. Não era o objetivo hoje. A gente só, queria terminar a corrida. Não era o que a gente estava pretendendo. E é isso aí, galera. Foi uma luta que foi interessante. Parabéns para quem conseguiu aí fazer o que fez. Mas é ridículo. Ridículo, você dizer que você não queria o vice. Tudo bem, talvez em estratégia da Ferrari, assim, em ter mais túnel de vento, fosse melhor ser realmente a terceira colocada e deixar a Mercedes se lascar com o segundo lugar, porque a Mercedes ela vai ter menos tempo de túnel de vento com um carro que, em teoria, tem muito mais problema do que o da Ferrari, né? Então, beleza, nesse sentido, ok, mas admite a estratégia. Não usa dessa fala, né? Não. Fala aí, gente, a gente tentou brigar, a gente acreditava que ia ter um desempenho bom, não tivemos. O fato do Carlos não ter conseguido andar bem em Las Vegas e ter tido problema com o carro, a gente não conseguiu resolver. Eu tinha jogado meio que no colo da Fórmula 1, assim, sabe? A gente tem um calendário muito extenso, muito apertado nesse final de temporada. Se a gente tivesse tido uma semana a mais até o GP de Las Vegas, daria para poder melhorar o carro do Carlos. Ele não teria sofrido da forma como ele sofreu esse final de semana. Outra coisa que vocês precisam fazer é uma revisão da pista, porque tem bump. Uma pista que ela é plana, ela não deveria ter os bumps que tava esse ano, que ajudou a fazer o Carlos a perder o carro no segundo treino. Eu tinha empurrado na Fórmula 1, cara. Não tinha admitido esse negócio que a gente tava pouco se lascando pro segundo lugar. Se me chamar, eu construo o teu discurso. Exatamente. Não, que palhaçada, que raiva. Falando em discurso, teve a punição para o Sérgio Pérez, né, pelo toque com o Norris. Mais uma vez, Sérgio Pérez, cara, eu gosto do piloto aguerrido. Eu acho legal, acho muito bacana. Mas o cara não pode ser, sabe, PQP. Sujo. Cara, colocou o Hamilton pra fora, já veio no rádio reclamando que o Hamilton cortou. Bateu... Sendo que é sempre ele que joga os outros pra fora da pista, né? Aí você tem ele batendo no Norris, é punido, xinga os comissários, e aí xinga os comissários, é chamado pra conversar, e aí ele pede uma pergunta, ele faz um pedido de desculpas verdadeiro e genuíno, e nem por isso é punido por ter xingado os comissários no rádio. Cara, é sensacional como tanto o Verstappen em Las Vegas, sabe, desfez dos comissários, como o Pérez desfez, mas tudo bem, tá ok, vamos seguir o barco. Pelo amor de Deus, a punição do Pérez nem foi justa. Não, já é interessante a Red Bull ser punida, né? Mas você percebeu que só começaram a querer punir também depois que a temporada toda decidida? Depois que a coisa já tá resolvida, né? Depois que o vice já tava resolvido, depois que tudo tá resolvido. Aí resolvido? Falaram, vamos punir aí, né? Não. E eu acho demais, assim, que o Pérez, ele, que nem no Norris, ele usa os outros de muleta pra poder fazer a curva e é a pessoa que tá errada de não ter deixado ele passar. Pelo amor de Deus, cara, ele faz isso toda a corrida, aí, óbvio, né, tá acostumado a não ser punido, porque ele faz e ninguém fala nada, ele corta o limite de pista e ninguém olha, nunca tem nada pra poder analisar os limites de pista do Pérez, e aí chega uma hora que ele é punido, mas eu fui punido, poxa, seus comissários, vocês não fazem o trabalho de vocês. Exato. Bom, que eu queria
Eu falei isso. O que eu queria se a demissão do Pérez tivesse sido uma demissão bem feita, ela realmente de fato acontecesse, que ele tivesse sido demitido na linha de chegada, entendeu? Que nem o Massa foi lá na Fórmula E. Aquilo ali pra mim é o ponto alto do automobilismo. Você ser demitido na linha de chegada. Bom, e quem fez um excelente trabalho esse final de semana foi a dupla da McLaren, né? Muito que bem. Lando Norris e Piastri andaram juntos, andaram próximos, né? Boa parte ali até. O Piastri teve uma excelente largada, conseguiu se manter em P3. Aí ele ainda só não tem o ritmozinho de corrida, né? Ainda tá devendo nisso. Acho que foi até um motivo do Norris resolver passar ele, né? Ali no começo da prova. Exato. Até isso acho que, cara, é uma coisa que vai ser trabalhada. Acho que vai ser... Assim, o Piastri realmente é o material de um excelente piloto. Ele, eu acho que, assim, de base da galera que veio, realmente ele é um dos melhores dos últimos anos. Das últimas formações aí do grid da Fórmula 2, sem dúvida. Exato. Bom, e o Lando Norris, cara, pô, conseguiu aí a pontuação, não foi aquela coisa do tipo, minha nossa, né, como ele cresceu, como ele foi foda essa temporada, mas valeu a pena aí o Lando Norris, que deixa eu só pegar aqui, no Mundial de Construtores ele terminou em P6, eu vou ser sincero, questão de ordem de equipe da McLaren pecou ali no Qatar. Quando o Piastri terminou em segundo lugar, Norris em terceiro, Norris pediu para acelerar e ultrapassar o Piastri. A equipe falou não, se segura. 3 pontos que fizeram falta hoje pro Norris para ele poder ser o quarto colocado. Mas quarto colocado ficou com o Fernando Alonso, que mereceu demais. Eu acho que a McLaren, ela talvez não tá querendo criar um atrito agora. Porque ela sabe, tipo, que é possível talvez eles fazerem um carro bom. E se eles conseguirem entregar um carro decente pros dois pilotos... Acho que é melhor poupar os dois de ter atrito agora. Tipo, é uma corrida, a gente deixa o Piastri um pouco melhor, Norris dá uma segurada, agora, tipo, inverte, do que realmente pensar em pontos no de pilotos, né? Não, e aí uma coisa que eu acho sensacional, e até peço licença aqui, não querendo, né, pontuar algo contra a Mariana Becker, que faz um excelente trabalho. Eu acho que até pelo volume de trabalho que ela faz, que ela precisa fazer, ela faz uma coisa impecável. Mas, cara, falar que o Lando Norris, com 205 pontos, tá se sentindo ameaçado pelo Piastri, que fez 97 pontos. Eu entendo o comentário. Mas Não, eu entendo o comentário de, tipo assim, não é a questão dos pontos. É a questão da performance em pista. Talvez o Norris não esperasse encontrar alguém como tá sendo o Piastri. Porque assim, com o Sainz, ele tinha uma vida um pouco confortável, porque as coisas da McLaren ficavam meio que na mão do Sainz, que era o mais experiente, ele tava ali curtindo. Aí veio o Ricardo, ele mudou a mentalidade de tipo, cara, eu não vou deixar o Ricardo pisar em cima de mim, apesar da McLaren tá falando aqui que esse é o bonzão. O Ricardo não entregou, o Norris conquistou esse espaço. Aí veio o Piastri, que é um campeão da base, é um menino que é um foguete. E chega, tipo... Porque eu acho que, assim, talvez o Norris não esperasse que no primeiro ano o Piastri conseguisse entregar tanto quanto o Piastri entregou. Tipo, eu acho que ele não esperava que ia ser um desempenho à la Ricardo, mas eu acho que ele também não esperava que fosse um desempenho tipo dele. Então eu acho que ele sente um pouco nesse negócio de, tipo, cara, se eu não me cuidar na próxima temporada, se a McLaren entregar um carro confortável para nós dois, ele vai ter muito mais trabalho. Mas vamos ver, né? Eu acho que realmente Norris não estaria tão preocupado nesse momento com o Piastri, não. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser 2024, porque 2024 a McLaren, eu acredito que ela tem a obrigação de entregar um bom carro ali já no começo da temporada. O destaque que a gente comentou agora há pouco, que foi o Yuki Tsunoda, né, que foi eleito piloto do dia. Cara, liderou a corrida, que sensacional, velho. Que tesão ver o Yuki Tsunoda liderando a corrida, sabe? Pô, uma temporada que a gente teve praticamente liderança suprema do Max Verstappen, sabe? Nas trocas ali, o Yuki Tsunoda conseguindo com aquele pneu médio, que ele já estava vindo esticando o máximo possível, liderar e fazer boas voltas na liderança, né? Até assim que o Theo perguntaram na transmissão quem tinha sido o último japonês a liderar,
E achei estranho o Reginaldo Leme falar Nakajima, porque, cara, todo mundo sabe que o único piloto, todo mundo não, quem acompanha a Fórmula 1 e gosta dessas estatísticas sabe que o único piloto japonês que liderou uma prova foi o Takuma Sato. Eu lembro dessa corrida em 2004, porque eu gostava da BAR, né, a equipe que o Takuma Sato correu, que era a Honda, na verdade, né, futuramente, que hoje é a equipe Mercedes. Então o Takuma Sato ele liderou, mas ele liderou só apenas 2 voltas em Nürburgring 2004. E, cara, ver o Tsunoda superando o Takuma Sato é muito legal, porque o Takuma Sato, 2 Indy 500, é um piloto que, por mais que tenha tido as Takumadas na Indy, né, que o pessoal gosta de zoar, ele é um bom piloto. Então, assim, pô, o Tsunoda ter liderado, acho que dá um gás aí pro menino pra 2024. Eu achei muito legal o Tsunoda liderar. É uma coisa, assim, pode você falar que é pequena, né, dentro de, eram 1.300 voltas esse ano que você tinha, mas ele liderou 4, mas, pô, meu, o moleque tava sendo defenestrado desde o começo do ano, todo mundo tava pisando nele, querendo que ficasse até depois o Ricardo e o Lawson junto. Quando ele foi renovado, pisaram nele. E, cara, final de ano agora. Só tem muita má vontade pro Tsunoda, né? E foi a substituição da suspensão traseira que trouxe esse bom desempenho para ele. Ou seja, imagina se a AlphaTauri tivesse com a suspensão traseira desde o começo da temporada. Eu acho que ia ser o carro pelo menos teria um outro tipo de desempenho, né? A AlphaTauri terminou o campeonato, se eu não me engano, a 3 pontos da Williams, que foi uma equipe que passou todo o ano aí como lanterna, né, do campeonato. Então, tipo, 3 pontos é alguma coisa. Williams 28 e AlphaTauri 25. Principalmente com a Williams pontuando mais, o desempenho do álbum e tudo. Então, é muito legal, assim. Eu acho que, ainda mais que é um momento de despedida da AlphaTauri, né? Não vai ter mais esse nome, vai trocar o nome pro ano que vem. Eu acho que é muito legal, você pelo menos ter a estatística ali de, tipo, ter liderado volta com esse nome. É o mesmo caso da Alfa Romeo. Quando o Antônio liderou lá em Singapura, eu fiquei... Ele liderou, isso que gente, é legal. Pra quem gosta de um piloto, você fica feliz que liderou uma corrida. Eles são os únicos pilotos que lideraram corridas com esses carros, né? Não, o Tsunoda nessa temporada, né? Porque, vai lembrar, a AlphaTauri tem uma vitória com o menino Gasly, mas achei legal. Achei que foi muito bom. Eu acho que... Numa temporada de dominância em que a gente tem, tipo, uma única vitória de um outro time, que foi a Ferrari, pelo menos ter alguma outra equipe que liderou volta, tipo, que nem a McLaren liderou por causa do Piastri, essas coisas assim, é legal. Sim, muito bom. Foge dos de sempre. Exato. E aí tem a pergunta da Aninha, que ela pergunta na opinião da gente, quem foi o piloto do dia e por quê. Eu concordo completamente com o Tsunoda. Eu votei no Tsunoda porque eu acho que, assim, de todos ali que estavam à frente, já era esperado o resultado. Tsunoda não. E a nossa balança de avaliações do Tsunoda é o Daniel Ricciardo. E o Ricciardo hoje, esse final de semana, sofreu muito, sabe? Sofreu mesmo com o desempenho do carro, não conseguiu entregar. E o Tsunoda, cara, entregando assim, valorosamente, cara, com disputa. Cara, o Alonso. É engraçado, parece que o Alonso gosta de disputar posição com o Tsunoda. E o Tsunoda também gosta de disputar posição, e ele é muito aguerrido. Eles disputaram posição 2 vezes, né, na corrida. No final, teve o Tsunoda ali com o Hamilton, que também é um embate interessante dos dois ali, tipo, quem vai terminar na frente? Cara, o Tsunoda realmente no currículo dele tem umas disputas bem legais. O Ricardo, ele terminou fora da zona de pontuação, mas foi o 11º colocado, então, de certa forma, a AlphaTauri conseguiu ali, no final da corrida, recuperar algumas posições com o Ricardo, foi interessante. O Tsunoda ficou um pouco chateado com o resultado da corrida, porque por mais que ele tenha pontuado e feito a prova que fez, ele ficou um pouco chateado, assim, na escolha da equipe no final da corrida, né, porque eles optaram pelo Tsunoda fazer uma parada só, enquanto o restante do grid ali próximo dele estava fazendo 2 paradas. Então, ele começou a perder desempenho por conta do pneu.
E aí ele foi ultrapassado, né? Perdeu posição pro... ele tava numa briga ali com o Piastri, mas ele perdeu a posição pro Piastri e pro Alonso. Então nisso ele ficou um pouco chateado que pela escolha da AlphaTauri ele tinha perdido posição, que vendo o resultado da corrida talvez fosse melhor eles terem optado pelo que o restante do grid estava fazendo. Bom, e aí tem a pergunta para finalizar, a pergunta da Esther, né? Se pensando no dinheiro distribuído para as equipes e no túnel de vento, é esperado uma mudança na ordem das forças do campeonato? A Esther, é que agora eu tô meio ainda dessa temporada. Meio baqueada dessa temporada. Eu espero, gente, realmente ter alguma mudança no que vem. Eu não acho que... Eu acho que vai ter equilíbrio. Não é equilíbrio, eu acho que tem uma aproximação, desculpa te cortar, mas uma aproximação das primeiras colocadas. Tipo, Mercedes um pouco mais próximo da Red Bull, e assim consecutivamente Ferrari, McLaren, Aston Martin mais próximas delas. O miolo deve se aproximar mais, mas quem vai distanciar muito vai ser a própria Alfa Romeo e a Haas. Eu não acho que talvez o resultado em si, em questão de campeão do ano, mude. Eu acho que o Verstappen ainda deve ganhar o título, um quarto título ano que vem. Mas eu espero que pelo menos em questão de equilíbrio dos times em pontuação geral da Red Bull, ou, tipo, a pontuação da Red Bull esse ano ela foi muito inflada. Eu espero que ano que vem ela seja mais reduzida pela aproximação das outras equipes. Que, tipo, talvez o Verstappen continue vencendo, mas que as outras equipes tenham mais chance de brigar por pódios e tente brigar ali, buscar alguma vitória, mas eu não confio muito no negócio que o Pérez diz que ano que vem eu vou brigar por título. Eu acho que ele não vai brigar por título. Eu acho que talvez essas outras equipes tenham mais chance de tirar ainda mais pontos dele, mas não sei se, tipo, vai mudar a ordem em questão do que foi esse ano. Tipo assim, talvez da Mercedes conseguir um vice de novo, da Ferrari... Acho que talvez a Ferrari... Eu, como pessoa que torce pra Ferrari, eu não acho que a Ferrari ano que vem fique com o terceiro lugar. Acho que por mais que ela consiga um carro decente, olhando pro que a McLaren fez esse ano, eu confio muito mais na McLaren estando numa terceira posição e até brigando com a Mercedes pelo equilíbrio de motor das duas, do que a própria Ferrari ali. Eu acho que a posição da Ferrari esse ano também foi meio salva pelo fato da McLaren ter começado o ano mal e do decaimento da Aston Martin, mas não acho que a Ferrari fique ali no terceiro lugar. Eu acho que a briga vai ser exatamente essa. A Mercedes, eu acredito que ela deva permanecer na segunda colocação. Acho que eles devem trazer um bom carro. Porque mesmo que eles venham com um carro ruim que nem foi esse ano, eu acredito que ela ainda consiga... Cara, é muito estranho você parar pra pensar que a Mercedes foi vice com o pior carro. O carro, Cara, o carro horrível. A Ferrari tinha um carro melhor. A Ferrari e McLaren tinham carros melhores que a Mercedes. Não, a McLaren ela teve um carro melhor depois da metade da temporada. Acho que a McLaren mesmo ela tá onde ela deveria estar. Mas a Ferrari, pô, cara, ela tinha um carro melhor no começo do ano. Como que... Não tinha um carro que nem ela teve em 2022 pra poder brigar por alguma coisa. Mas tinha um carro melhor do que o da Mercedes, que tava com um projeto falido. E mesmo assim, tipo, a Mercedes fez as mudanças no carro e conseguiu um desempenho melhor do que a Ferrari, sabe? E a Mercedes, nesse final de temporada, ela se esforçou para não ficar com o segundo lugar. Sim. Com erro de estratégia com o Hamilton, é outra coisa que também acho que, assim, a Mercedes, ela deve talvez ficar com vice ano que vem, mas se ela não tomar cuidado com questão de estratégia e de gerenciamento dos pilotos, ela vai se estrupiar em algumas provas, com a própria McLaren, eu acho. Muito mais. Eu acho que realmente a Mercedes precisa arrumar a casa na questão dos pilotos, realmente. Acho que o Hamilton ainda é um pouco mais tranquilo, mas o Hamilton realmente, eu até vejo que ele precisa realmente ser um pouco mais cutucado, que nem hoje foi com o Toto Wolff falando, Hamilton, você é o cara mais rápido da pista. Do tipo, cara, você tá tendo um bom desempenho, tipo, sabe, o Hamilton precisa de um chacoalhão nesse sentido, porque parece que quando ele desanimou esse ano, nos últimos 2 anos, realmente ele
meio que deu uma baqueada, você sente ele na pista. Mas acho que esse ano foi mais. Esse ano passado não. Acho que ano passado ele ainda tava naquela coisa de tipo, eu vou tentar uma vitória, eu vou tentar alguma coisa, tipo, a melhor oportunidade da Mercedes foi de fato o GP do Brasil. Ele ainda tava naquela coisa. Esse ano, com os erros da Mercedes, e com a merda que foi o carro, que chegou uma hora que eu acho que ele tava... Acho não, ele realmente tava fazendo contagem regressiva, de tipo, falta uma corrida pra eu poder eliminar esse carro. Falta, sabe? Tipo, ele veio nessa coisa, tipo, eu só quero me livrar desse carro. Tanto que eu acho que nessa prova em Abu Dhabi, ele não mostrou que ele poderia mostrar, porque ele só tava querendo se livrar desse carro. Ele só queria, tipo, eu só quero... Eu acho que... Tanto que, tipo assim, eu acho bizarro a Ferrari não ter conseguido o vice e vir com o discurso que o Visser teve, porque, pô, cara, o Hamilton, ele tava assim, tipo, cara, se o Sainz chegar aqui, tá de boa. Né? Pode chegar aí. E a Ferrari, ela fez o favor de não conseguir. Cara... Então eu não confio na Ferrari pro ano que vem. Eu já tô, tipo, eu acho que deve ter um carro decente até, um carro não tão ruim, mas o naipe da equipe, se não mudar alguma coisa porque internamente, ano que vem já vale lembrar que... total responsabilidade do Visser desse carro. 100%. Eu vou ser sincero, metade dessa temporada já é responsabilidade do Visser. Porque por pior que seja, você vê, o Stella assumiu a McLaren, mudou radicalmente. E é engraçado, uma das falas do Stella que me pegou bastante foi: eu quero fazer da Ferrari, quero fazer da McLaren, que foi a Ferrari do Michael Schumacher. Porque o Stella estava na Ferrari na era Schumacher. Ele viu como se faz uma equipe crescer. Não, e é uma coisa bem interessante. A gente tá até adiantando coisa que a gente falaria no próximo podcast, né? Do encerramento da temporada. Mas eu não tinha nenhuma perspectiva com o Stella por gostar muito do Saido. Cara... Eu não ficava tipo assim, o Stella é muito cara dos bastidores, né? Não sei o quê. E aí, quando o Stella assumiu a frente da McLaren, eu fiquei, não, a gente vai ver o que ele é capaz de fazer agora na frente. E ele reagiu de uma forma tão mais preciosa do que o Saido fez, que eu falei, cara, esse cara é muito bom. Ele realmente tá sendo fantástico. Exato, bom. O Stella me surpreendeu completamente. Bom, então já para finalizar o podcast, Débora, que nota que você dá para esse GP? Apesar que eu vou ser sincero, gente. A gente teve de Hartnell a David Tennant. Eu ia fazer uma coisa quase isso, mas eu ia falar o seguinte: a gente também sentiu um pouco esse GP por causa do especial de Doctor Who que teve no sábado, que fez com que a gente ficasse muito animado, e quando a gente viu que ia ser uma corrida em Abu Dhabi, a gente, não curtiu tanto a corrida, mas foi uma corrida boa. Eu vou ser sincero, pela corrida em si, por tudo que eu vi na pista, eu vou dar um 7,5. Eu também daria um 7,5. Não foi um fim de semana ruim. Acho que foi um final de semana bom. De certa forma, tem que agradecer de não ter tido aquele segundo treino livre da forma como deveria ter acontecido. Senão ia ser uma corrida muito batida e não foi. Eu acho que uma coisa que a Fórmula 1 poderia aprender nessa corrida e até aplicar para as próximas é o seguinte: compensa você fazer um treino livre com muitos hooks. Sim. Sabe, forçar as equipes a ter mais hooks. Eu acho que realmente aquilo que a gente pontuou, que é um erro, a McLaren e a AlphaTauri, né? Mas foi a McLaren que mais quis. Foi a AlphaTauri. E a AlphaTauri que se valeram de treinos livres com pilotos para poder, jovens pilotos hooks, para poder não utilizar eles. Ano que vem eles não têm mais essa marmelada, né? Que a Williams, ela meio que esqueceu de confirmar o Sark, mas que ela esqueceu, né, galera? Que deve ser a primeira temporada da Fórmula 1 em 73 anos que não vai ter um estreante. É a primeira temporada que não vai mudar o grid. Que não tem pelo menos um rosto novo. Ainda se for assim, todas as equipes ano que vem vão ter que ceder o carro 2 vezes. Acho que também mudar acho que eu mudaria o regulamento talvez na forma de tipo... Eu acho que já que tem 24 corridas... Tem que ceder no meio da temporada um carro e um outro carro na segunda metade. Eu acho que assim, com 24 corridas você consegue colocar... 4 vezes. 4 vezes. Porque daí se você parar pra pensar, cara, dá uma dinâmica legal. Uhum. Porque daí você tem 4 corridas
com hooks fazendo o 6 primeiro. sprints. 6 sprints são 10 etapas que você tem uma movimentação, sim, que você tem algo diferente. Eu acho que poderia ser, beleza, vocês não querem colocar um hook tanto no negócio, então quem que é teu piloto de teste? Ah, é esse. Também é um Hulk, vamos supor, que nem o Schwartzman. O Schwartzman, desculpa, cara. Ele não é um Hulk. Ele já é um piloto de teste. Uhum. Sabe? Drogovic também. Então, beleza. Esses caras aqui, eles vão ser obrigados a fazer 3 etapas. O Jake Dennis, campeão da Fórmula E, cara. O que esse cara é Hulk? Tudo bem, não andou no carro de Fórmula 1, mas ele tem experiência. Ele tem uma ideia do que fazer na pista. Aí você pega... Nessa dinâmica, você é obrigado, tipo, a Aston Martin. Pô, Aston Martin, você tem o Van Dorn. Imagina, um treino livre com o Van Dorn, você não tem chance do cara bater o carro. É o Van Dorn. O Van Dorn, por mais que seja, cara, ele não foi um piloto tão destruidor na Fórmula 1 quanto ele foi na Fórmula E. Você tem o Pietro na Haas, sabe? Você tem alguns pilotos ali, o Mick Schumacher na Mercedes, cara, que poderiam assumir mais vezes esse carro, e aí você consegue ter uma dinâmica diferente, porque você elimina um treino livre para os pilotos e vai que no segundo chove, segundo tem bandeira vermelha. Não, acho que poderia ter isso, que assim, eles fazem aquela regra de tipo, o piloto não pode ter tido mais de 2 GPs. Então, de certa forma, a equipe tem tipo o Van Dorn ali e o Pietro, mas não podem usar eles nessa regra por causa dos GPs, né? O Van Dorn mais porque ele fez temporada, né? Então ele não poderia mesmo. Tipo, a Ferrari tem o Giovinazzi, que ganhou 24 horas de Le Mans, mas ele não pode fazer o teste porque ele já completou, né, temporada com a Alfa Romeo, então ele não pode. Mas se você pegar esses pilotos experientes e forçar as equipes também a botar eles, o Robert Kubica, quando tinha contrato da Orlin, né, com a Alfa Romeo ali, em que ele ainda era mantido como terceiro piloto, a Alfa Romeo teve que dar um treino livre para ele poder andar na pista. Era legal ver ele andando no carro também. Então, assim, que as equipes se virem para poder colocar os pilotos mais vezes. Exato. Bom, pessoal, esse foi o BBcast. Lembrando que ainda este ano nós teremos o BBcast de final de ano, da temporada, falando, a gente já deve fazer uma pautinha bem interessante. Tô pensando em ver se a gente faz alguma coisa, tipo de gravar online com o pessoal na Twitch, no YouTube, eu vou ver ainda. Mas agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, ouviu a gente durante o ano de 2023. Mandou suas perguntas, criou o hábito de mandar as perguntas, porque chegou num momento ali que a gente montava a caixinha, mas se não montasse também, mandava. Eu queria agradecer principalmente a Esther e a Aninha, que mandaram mais perguntas ao longo do ano, né? A Aninha sempre veio com o bloquinho dela de notas das coisas que ela anotava para poder perguntar pra gente, muito legal. Mas todo mundo que mandou pergunta, o Rafão, a Ju, o Mauro, que ajudou a fazer o programa, né? Acho que tornou o BBcast mais dinâmico de ter as perguntas de vocês. E também continuar com isso pro próximo ano ou pensar em alguma outra coisa aí pra gente poder comentar com vocês. Exatamente. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima. Obrigada a todo mundo e até uma próxima.